Se você tem hipotireoidismo ou conhece alguém que tenha hipotireoidismo, assiste esse vídeo até o final que eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito. Fala pessoal, e aí, como é que vocês estão? Tudo certinho? Vídeo de hoje nós vamos conversar sobre hipotireoidismo e nutrição. Então, qual o papel da nutrição, como a nutrição auxilia na questão do hipotireoidismo. Mas antes de nós iniciarmos, eu gostaria de te pedir para que tu curta o vídeo, compartilha e aciona as notificações aqui, te inscreve no canal, para assim que tiver vídeos novos postados no ar, você ser notificado, beleza? Então, gente, hipotireoidismo, inclusive, né, nós brincamos que muitas pessoas acabam dando desculpas de repente não estar conseguindo emagrecer, ter resultados positivos em virtude de ter o hipotireoidismo. Primeiro ponto importante de você entender, caso você tenha o hipotireoidismo, é primordial que você tenha o acompanhamento do endócrino, de algum médico, que você faça o uso da medicação. Se você tiver esse acompanhamento médico, acompanhamento nutricional e usando a medicação de forma adequada, você consegue sim ter processo de emagrecimento, consegue ter resultados normais como se você não tivesse o hipotireoidismo. Então o hipotireoidismo ele só vai ser prejudicial se obviamente ele estiver desregulado, você não estiver cuidando dele, aí sim você pode estar colhendo efeitos ruins, beleza? Então vamos entender um pouquinho o que ocorre, né, como que funciona esse mecanismo da nossa tireoide. Então a tireoide é uma glândula, né, ela fica localizada na parte frontal do pescoço e ela tem o papel de fazer a produção de dois hormônios chaves, que é o T4 e o T3. Mas vamos inicialmente então entender como que funciona esse processo. Então olhem só que interessante. Nós temos o nosso hipotálamo, nós temos a nossa hipófise e nós temos a nossa tireoide, beleza? Então como que funciona para que nós possamos chegar aqui na nossa tireoide e ter a produção então de T4 e T3? O hipotálamo, ele secreta um hormônio que se chama TRH. Esse hormônio, ele vai aqui na nossa hipófise, manda sinal e essa hipófise, ela produz outro hormônio que é o TSH. Esse TSH, por sua vez, vai na tireoide e faz com que ela produza dois hormônios que são T4 e T3. O T4 em maior quantidade do que o T3, tá? Então, basicamente, esse é o sistema que ocorre no nosso organismo, beleza? Então, Lucas, o que acontece? O nosso organismo, ele funciona através de feedback. Então, o que isso significa? A partir do momento que a minha tireoide produziu os hormônios tireoidianos, esses hormônios mandam, entre aspas, um sinal para o TSH para ele parar de estimular a tireoide aqui a ficar produzindo T4 e T3. Da mesma forma que quando eu tenho uma baixa de T4 e T3, eu tenho uma sinalização para o TSH estimular a tireoide a produzir T4 e T3. Então, nosso organismo fica trabalhando nesse feedback, tá? Quando você tem o hipotireoidismo, o que ocorre? Você tem aqui uma alta produção de TSH e uma baixa produção de T4 e T3. Então, basicamente, aqui nós temos caracterizado o quadro de hipotireoidismo. Tá? Então, basicamente, é dentro desse quadro aqui. Então, eu tenho uma alta produção de TSH. Como a minha tireoide não consegue ter a produção de T4 e T3, eu fico estimulando o TSH para ficar produzindo mais. Quais são os pontos importantes sobre o hipotireoidismo? Você pode ter o hipotireoidismo de Hashimoto, que é uma doença autoimune, então o teu corpo começa a atacar a glândula.
Você pode ter, por exemplo, hipotireoidismo na gravidez, né, na gestação, que ele acaba sendo mais transitório. E você pode ter também o hipotireoidismo em virtude da alimentação. E aqui vem um ponto-chave, alimentação. Então olhem só que interessante, deixa eu apagar aqui para poder explicar para vocês. Então quando nós falamos do hipotireoidismo ligado à alimentação, o que ocorre? Nós temos que voltar ali para a parte de T4 e T3. Então eu tenho a produção de T4, esse T4 ele é convertido em T3. O T3 vai ser o hormônio metabolicamente ativo, ele que vai ter mais função. E para que haja essa quebra de T4 em T3, existem enzimas tiroidianas que se chamam deiodinases. Essas deiodinases, que são mais de uma, dependem de muitos fatores. E dentre eles, depende de consumo calórico e de consumo de carboidrato. Então, o que ocorre? Muitas vezes, quando você faz uma dieta restritiva, então essas dietas de 800 calorias, ou você corta, por exemplo, o macronutriente do carboidrato da sua alimentação durante longos períodos, você corre o risco de vir a desenvolver o quadro de hipotireoidismo. Esse quadro é o que nós chamamos de hipotireoidismo subclínico. Então, na maioria das vezes, você consegue melhorar, você consegue, entre aspas, né, sanar ali, curar essa questão do hipotireoidismo, porque ele está totalmente ligado à parte da alimentação. Então, para vocês verem o papel importante que a alimentação tem na nossa função tireoidiana. Outro ponto importante, o que é muito comum acontecer? Os pacientes realizarem aquelas dietas de 800 calorias durante 2, 3 meses e depois estaciona e para de responder. Isso muitas vezes ocorre justamente por essa função aqui tireoidiana. Então, automaticamente, quando eu recebo o paciente nessas condições e começo a dar mais caloria para ele, eu recupero essa função tireoidiana aqui e automaticamente ele volta a ter resultado, ele volta a ter, por exemplo, o processo de emagrecimento. Então isso é importante vocês entenderem, porque realmente a nutrição ela vai muito além de simplesmente um cálculo de dieta. Você pode pôr maus hábitos alimentares e inclusive desenvolver, por exemplo, um hipotireoidismo subclínico em virtude da alimentação. Bom, pessoal, se esse vídeo te ajudou, fez sentido para você, não deixe de compartilhar com os teus amigos, curte esse vídeo também e escreve ali nos comentários o que mais te chamou a atenção, se você já sabia dessas informações, se você já cometeu algum desses erros. E caso você tenha ficado com alguma dúvida, também escreve ali nos comentários que eu mesmo vou te responder, tá bom? Grande abraço, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e eu vou estar te aguardando no próximo vídeo.